Um dos principais assuntos do dia em Brasília é a sucessão à presidência da Câmara dos Deputados. A desistência de Marcos Pereira, do Republicanos, movimentou as peças do xadrez político. Isso porque o nome de Hugo Mota, líder do Republicanos, ganhou força. Os outros postulantes, Elmar Nascimento, do União Brasil, e Antônio Brito, do PSD, mantiveram suas candidaturas. Mas já estaria ficando bem claro quem o atual presidente, Arthur Lira, do PP, vai apoiar. Quem está aqui no nosso estúdio é o analista Caio Junqueira, que traz as informações dessa disputa que está quente, mesmo que a eleição para a Câmara dos Deputados seja apenas em fevereiro. Caio, boa noite. A gente vai ter aqui uma ilustração, então, mostrando o cargo almejado por todos, a presidência da Câmara dos Deputados ali em cima, e os nomes que estão nessa contenda. Ou melhor, um deles estava. Marcos Pereira decidiu sair ontem. Vamos começar por isso. Por que ele saiu da disputa? Bom, interessante. Vamos lá. Márcio, primeiro boa noite a todos. Bom, ele é o vice-presidente da Câmara, foi ministro, talvez assim, em carreira política é o que tem uma carreira política mais consolidada, né? Já ocupou vários cargos. Por que ele saiu, o Marcos Pereira? Ele tem uma resistência da oposição bolsonarista ali, ele tem uma resistência, por exemplo, com setores evangélicos, né? E por que é importante você ter o apoio dos bolsonaristas e do Jair Bolsonaro? Porque estamos falando da maior bancada da Câmara. 92 deputados são filiados ao PL, né? A bancada do PL é a maior, então você precisa conquistar essa. E o Marcos Pereira vinha tendo ali dificuldades. Além do que, o Partido Republicanos é um partido que foi um da tríade também do governo Bolsonaro. Então também tinha ali uma resistência, muito embora ele seja querido ali pelo presidente Lula, já foi ministro da Dilma, ele transita muito bem ali, é muito habilidoso. Mas essa dificuldade ali em abarcar a oposição bolsonarista, o Jair Bolsonaro, de fato atrapalhou. E aí o que ele fez? Ele não queria, vamos aqui para o Elmar Nascimento, ele não queria o Elmar Nascimento de maneira alguma. Então, vamos dizer assim, a jogada que o Marcos Pereira fez foi se retirar, anunciar apoio ao Hugo Mota, e aí, de certa maneira, com essa jogada, ele conseguiu, pelo menos até agora, anular um pouco ou fragilizar a candidatura do Antônio Brito e do Elmar Nascimento. E por que o Hugo Mota está saindo neste momento como um dos favoritos nessa disputa? Bom, Hugo Mota, vamos dizer assim, ele é o queridinho do Arthur Lira, né? É um parlamentar novo de idade, salvo engano, 34 anos, mas já experiente. Ele é deputado federal desde 2011, integra um clã político, essas informações estão no próprio site dele, né? Pai e mãe já foi prefeito, avô, deputado, bisavô, enfim, é do interior da Paraíba, da cidade de Patos. E ele conquistou o Arthur Lira. Hoje, quando a gente sempre pergunta quem que é o entorno do Arthur Lira, quais são os parlamentares mais próximos do Arthur Lira, Hugo Mota é sempre o primeiro. E ele é líder do Republicanos, partido do qual o Marcos Pereira é o presidente. Então, a solução que se criou pelo Marcos Pereira e o Arthur Lira ali viu com bons olhos foi: o Hugo Mota gostaria agora de apoiar o Hugo Mota na medida em que o Marcos Pereira retira o nome dele e, de certa maneira, unifica um pouco o sentimento da Câmara em favor desse. Por quê? Porque há resistências ao Elmar, há resistências ao Antônio Brito. Ao Hugo Mota, não. Cara novo, habilidoso, se dá bem com todo mundo, Palácio do Planalto topa, Jair Bolsonaro topa, né? Centrão topa, fala bem com todo mundo ali dentro. Então acabou, pelo menos agora, até agora, né, Márcio? Que horas são? 8h15 da noite. Eu diria que ele é o favorito e tende a ser também o ungido pelo Arthur Lira. Porque nessa equação também entra a eleição para a presidência do Senado. Isso, exatamente. Pontos negativos do Elmar. Elmar é do União Brasil, um partido grande, tem 59 deputados. Aqui a gente está falando 59 deputados no União Brasil, Republicanos 44, PSD, salvo engano, tem 50, né? Tem 44 também. Bom, União Brasil é o partido do Elmar Nascimento e é o partido do já praticamente eleito novo presidente, futuro presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Aí a turma, né, os parlamentares não querem dar o comando das duas casas. Hoje em dia a gente fala o legislativo é muito forte, né, muito mais forte enquanto poder do que o executivo. Daí você vai entregar a presidência do Senado e a presidência da Câmara para a União Brasil. É um pouco complicado. Então tinha uma rejeição a isso. Então, ok, a gente
dá o Senado, né, dá entre aspas, Sim. o Senado para o Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, mas a Câmara não. Sem falar que o Eumar Nascimento tem muita resistência do próprio petismo, né? Ele quase virou ministro no começo do governo Lula, houve veto, tem questões locais ali também da Bahia, com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que também é da Bahia. Então ali ele tinha dificuldades no petismo, vamos dizer assim. E o Antônio Brito transita muito bem, é um baiano também, mas ele é do PSD, que é do Gilberto Kassab. E os partidos, em geral, Márcio, tem uma certa bronca ali, partidos do Centrão principalmente, tem uma certa bronca, não com o Gilberto Kassab, pessoa física, mas com o PSD. Porque aqui, depois que o PSDB ruiu em São Paulo, o que o Kassab fez? Saiu filiando a prefeitada toda aqui no estado de São Paulo, né? Ele é tido meio como fominha, né? Então o próprio Arthur Lira também nos bastidores, a gente tem essa informação que não gostaria também de dar o comando da Câmara para o partido do Kassab, lembrando que seria um pé lá e outro cá, porque o Kassab é secretário aqui de governo do Tarcísio, né? Então ficaria operando próximo ao Palácio do Planalto e próximo ao Palácio dos Bandeirantes. Isso não chega a ser incomum na política brasileira, a gente sabe disso.